Bem, boa tarde a todos. Já é tarde. Agradeço o convite para vir aqui. E pelo tom que existe aí, parece que eu vou ser massacrado, né? A intenção é essa, né? Bem, quando eu estive na Fiesp há pouco tempo, eu participei de uma reunião na Fiesp, falavam tanto mal do plano de saúde que eu falei que, não sei se vocês lembram daquela música do Chico Buarque, da Geni, certo? Então, o plano de saúde é a Geni da história, né? Bem, nós vamos fazer uma pequena apresentação para os senhores e depois, então, estou à disposição. Não tem problema, não. Os senhores podem mandar abraço. Bem, as operadoras de plano de saúde se dividem em várias áreas. Nós temos as seguradoras, que as principais é a Bradesco e Sul América, os senhores conhecem demais, e tem outras menores também, as cooperativas médicas, a autogestão e a medicina de grupo, que é o grupo maior, certo? Que tem praticamente em torno de 17 milhões de pessoas, né? Esses grupos todos atendem cerca de 44 milhões de pessoas e mais uns 12 ou 13 milhões de planos odontológicos. Na área hospitalar, 44 milhões e na área odontológica em torno de 12, 13 milhões. Então, isso faz com que nós atendamos cerca de mais de 25% da população. E de uma população relativamente qualificada, a grande maioria mais qualificada, evidentemente, né? A medicina de grupo ela é caracterizada por ter serviços próprios, que é aliás, é uma coisa que muita gente critica, mas é uma coisa na qual ela foi obrigada a passar para isso, no sentido de conseguir manter ou conter os custos. Tanto é que os custos dela, os preços, principalmente no que diz respeito a planos de saúde, são os menores do mercado. Bem, os problemas que nós temos com a parte de OPME, na parte da ortopedia, os principais são, quer dizer, não a OPME de uma maneira geral, inclusive, né? Em primeiro lugar, está faltando uma codificação, certo? E uma padronização séria a esse respeito. Nós sabemos que a Unimed tem uma, que a FenaSaúde está fazendo outra, que há um grupo da MB que também está fazendo outra, mas, enfim, nós estamos num estudo mais ou menos sério, feito entre a FenaSaúde, a Brange, as cooperativas médicas e a autogestão, no sentido de ver se a gente consegue unificar. Inclusive, nós precisamos depois conversar com a Anvisa, ver se a Anvisa aceita um trabalho desse, que vai ter todos os requisitos fundamentais. E precisa codificar isso, porque senão não vamos poder conversar eletronicamente. Nós temos que conversar eletronicamente através de códigos, de tal maneira que nós consigamos falar a mesma língua, senão não há condições. E isso é exigido, inclusive, pela própria ANS, quando ela criou o TIS, o TUS, e, aliás, nós somos pioneiros nessa parte de padronização. Bem, esse é um assunto fundamental, que eu acho que, sem isso, a gente não avança. Então, saber realmente o que é o quê dentro da área de próteses e órteses, né? Outra coisa que existe, realmente, é a respeito do custo-benefício. O custo-benefício é muito difícil de você aferir. Nós já tivemos casos, por exemplo, de motoboy de uma determinada empresa que teve uma fratura idêntica ao presidente da empresa, e no qual esse motoboy foi operado através de aplicação de titânio, na mesma tipo de fratura, e o custo foi elevadíssimo, enquanto o presidente teve um custo muito baixo. Então, veja bem, quando perguntam, bom, a análise é feita através da qualidade, através dos elementos clínicos disponíveis ou através do preço? Eu digo, através dos dois. Aquilo que tem que fazer o melhor pelo menor preço. Não tem outra condição. Isso no mundo inteiro é a mesma coisa, certo? Não existe milagre nesse ponto de vista, certo? E problemas, por exemplo, como foi levantado pelo doutor
Rovinski, por exemplo, existe no mundo inteiro. Para a gente fazer um salto de qualidade, eu queria saber qual é o país que tem. O Canadá, por exemplo, os ortopedistas devem ter grandes críticas a respeito, porque lá as próteses são padronizadas e cada um tem que usar aquela prótese e acabou. E não tem conversa, certo? Mais ou menos que nem o SUS aqui. O SUS também é o que ele tem lá, tem que ser obrigado a fazer com aquilo. E não tem outro jeito, porque, infelizmente, os recursos são finitos, né? Bem, o que acontece? Os nossos setores, o setor de operadoras de planos de saúde, elas têm uma equação que é impraticável, ela não fecha nunca. Por quê? Porque ela sabe o quanto os custos, a receita dela é finita e os custos são infinitos. Em primeiro lugar, porque o rol de procedimentos vai evoluindo a cada ano, vai se introduzindo alta tecnologia, certo? E você não tem como controlar isso. Então, existe agora OPME, por exemplo, até em parto. Quer dizer, parto sempre foi uma coisa normal, agora já existe determinado tipo de pinça, determinado tipo de coisa que é realmente complicado, certo? Existem otorrino, existem, enfim, todas as especialidades já estão nisso, né? Bem, nós temos problemas de fazer auditorias. Eu sei que os senhores têm grandes queixas a respeito dos auditores. Nós temos um problema sério no que diz respeito à auditoria. Nós temos auditorias de grandes empresas e de pequenas operadoras. Quer dizer, uma operadora grande, por exemplo, como a Mil, que tem 5 milhões de usuários atualmente, que é da nossa área, ela tem todas as condições de ter uma pessoa, um perito especializado naquilo, certo? Agora, muitas vezes, os senhores vão ter uma pequena empresa, ele tem um auditor que é um clínico geral e ele vai discutir com um cirurgião ortopédico, por exemplo, sem a mínima condição, certo? Bem, esses são alguns dos problemas. Outras coisas que nós temos de falar a respeito seria da resolução da RN 211, que praticamente foi uma das perguntas que estão constando aí da nossa lista. E essa, por exemplo, os nossos custos dão mais ou menos um acréscimo de 5%, porque a RN 211 diz respeito ao novo rol de procedimentos. Eu sei que, evidentemente, os senhores estão querendo saber a respeito daquela escolha dos 3 ortopedias, de 3 indicações, de coisa. De qualquer maneira, eu vou discutir esse assunto específico. Quando isso acontece, nós achamos que foi, em parte, melhorou. E também melhorou também para o ortopedista. Sabe por quê? Porque tem acontecido o seguinte, muitas vezes você tem a indicação feita pelo médico, é o médico que tem que fazer a indicação, isso é fundamental, o ortopedista, e então, oferecido 3 preços. E, frequentemente, o que tem acontecido é que aquela operadora, aquela distribuidora que o ortopedista tem contato mais frequente, que está acostumado a trabalhar, normalmente acaba chegando até a preços inferiores e concorrendo de uma maneira interessante. Então, criou-se uma mini concorrência. Não resolve todos os problemas, mas é uma mini concorrência que existiu e que, no final das contas, acabou ajudando um pouco. A resolução do Conselho Federal de Medicina, no que diz respeito à parte genérica da indicação, eu diria assim, simplificadamente, em vez de receitar produto de marca, também é algo que caminha no sentido de genéricos, de uma maneira geral, defendidos pela própria Anvisa e por todos nós, porque nós sabemos que os custos são menores. Enfim, e tem mais outras coisas que a gente podia discutir, mas eu fico à disposição dos senhores e espero que, dentro das perguntas dos senhores, eu possa resolver, porque meu tempo já acabou.